Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com mais uma videoaula com leitura e produção textual. E a gente volta, antes de irmos para a nossa agenda, com a indicação da nossa acolhida. E a gente vem com o texto do autor Nonato Costa, conhecido por vocês, em que ele faz um depoimento, um relato, que é A Vida Não Espera. E diz assim: a vida não espera nada nem ninguém. A vida não espera a vida. Cada segundo que passa é tão insignificante que me surpreende o fato de o somatório deles formarem uma crescente sem igual os dias e as semanas, e os meses e os anos. Ainda ontem eu estava numa festa de conclusão de ensino médio, e foi impossível não me ver na mesma solenidade em tempos passados. Eu me vi o aventureiro de outras épocas, que de canudo na mão e mochila nas costas, partiu daquela mesma madrugada para a casa de praia, onde a turma iria se despedir. Fomos todos na mesma topique, e fomos todos no mesmo entusiasmo, e fomos todos cantando as mesmas músicas, e fomos todos ver o mesmo nascer do sol. Era uma noite de adolescentes alegres e festivos, intempestivos e até insensatos, jogando as mochilas nos quartos, abrindo as geladeiras e ligando o som, e depois fazendo rodinhas na praia tomando vinho ao luar e esperando o sol chegar. Foram tempos de outros tempos, e os segundos passaram, se juntaram e aconteceram. Fizeram existir e deixar de existir. O tempo passou e a vida não esperou. Fomos conduzidos para longe, distanciamos-nos, alguns, outros não. A cada uma a vida apresentou o futuro que se tornou hoje. Cada adolescente que lá esteve amadureceu como pôde. Superou desafios de seu modo e escalou as montanhas da vida com as capacidades que tinha. Foi assim comigo, talvez tenha sido assim com os outros. Eu cheguei ao hoje, troquei o agito jovem pela adoração a Deus. Substituí o vinho alcoólico pelo vinho na Santa Ceia, as rodinhas na praia pelos círculos de oração, e o adolescente aventureiro virou um cristão responsável. Houve um tempo em que estes meus dias não existiam no melhor dos meus sonhos, até que chegou o tempo em que aqueles dias já não existiam mais. O hoje. Porque a vida não espera jamais, Então, esse é o texto do livro Peregrino Aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos para a indicação da nossa agenda. A gente vem com a correção, o portal da casa, da tia Rosa, e vamos deixar aí a indicação de um PDF que eu irei postar no grupo, conforme tem sido, desde que o nosso livro de português, de redação, concluiu. Então, vamos lá. Só sei que nunca fui à creche. Tentaram durante uns dias, mas eu chorava o tempo todo. Quando a minha mãe ia me buscar mais cedo, encontrava-me com os olhos bem inchados. Por isso, desde bebê, eu sempre fiquei na casa da tia Rosa. Passava lá as tardes com as filhas delas a ouvir disco do Roberto Carlos. Ela era minha madrinha, mas para mim sempre foi a tia Rosa. Anos depois, naquela tarde, os meus pais levaram-me à casa da tia Rosa. O meu pai conduzia distraído, mudando as estações do rádio conforme lhe apetecia. Eu olhava a cidade pela janela do carro desde pequeno, que eu gostava de fazer isso. Ficar a olhar as pessoas na rua, o modo como se mexiam, como mexiam as mãos, ou como estavam vestidas, e imaginar a história da vida dessas pessoas. A minha mãe ia calada, muito calada, tão calada que eu pensei que ela estava triste. O meu pai parou o carro e houve um silêncio estranho. Ninguém mais falou nada, nem eu. Achei estranho não ter ali fora nenhum carro do tio Chico. O tio Chico era o marido da tia Rosa. O portão estava destrancado e lá dentro a gaiola enorme das rolas não tinham rolas. A mãe saiu do carro, deu a volta, abriu minha porta. Disse alguma coisa que uma certa tristeza já não deixou ouvir bem. Atravessei a rua com cuidado e empurrei o portão. Havia qualquer coisa apertada dentro do meu peito e uma vontade de lágrima nos meus olhos. Mas eu nem sabia se podia falar. Também não entendia aquela vontade de chorar. Mas achei que estava no lugar frio, apesar do sol que fazia. A minha mãe ficou no portão e eu entrei. Cheguei perto das grades da gaiola, prendi as mãos nos buraquinhos pequeninos e quase posso jurar que ouvi o barulho das rolas quando, ao fim da tarde, eu e a tia Rosa vínhamos lhes dar comida. Parece que elas adivinhavam. Começavam a voar, a dançar, a brincar. A tia Rosa ria uma gargalhada pequenina que ela tinha guardada só para mim. Abria a porta, eu entrava lá para o meio da confusão. Distribuía comida, muito mais comida do que aquela que as precisava. E a tia Rosa deixava. A tia Rosa deixava-me fazer tudo. Outros mais velhos diziam que a tia me estragava. Comimos. Mas eu não sei nada disso. Ficávamos ali a brincar.
Eu apanhava os ovos e entregava-os à tia Rosa, e sem eu saber, estávamos também à espera de que o tio Chico chegasse do trabalho. A porta da gaiola fechava. As olas ficavam mais calmas, como os bebês quando comem. Primeiro calavam-se, depois adormecem devagarinho, encostados na xuxa da mãe. Só que as rolas não usam fraldas, faziam cocô no chão da gaiola, era preciso cuidado quando se entrava ali. Depois ficávamos no portão. O portão aberto, eu e a tia Rosa à espera do tio Chico. A tia Rosa lembrou-me muito bem, não dizia tio Chico, ela sempre dizia Ti Chico. A mãe do João Valente podia passar e cumprimentar, ou então outra senhora da rua de trás, eu, ou mais com ela. Lembro-me como se fosse agora. Com a mão no meio, bruta, meio lenta, ela coçava o meu cabelo. Só que a tia Rosa não sabia que me dava sono. Ai mesmo, tia. Tenho comichão. Aqui? Depois coçava já com as duas mãos e depois começava a fingir que estava prestes a procurar piolhos. Não há melhor coçada de cabeça do que esta, quando parece que está a procurar piolhos. Não tenho a certeza, mas acho que adormecia de pé. A mão da tia Rosa mergulhava nos meus cabelos, e as vozes delas falavam por cima de mim, até que o tio Chico chegava e entrávamos lá para o quintal. Assim o sol já tinha ido embora, as rolas adormeciam ou calavam-se. Nada, Lu, vamos? E a minha mãe perguntou. Eu tinha umas quantas lágrimas assim nos olhos e tive vergonha que ela me perguntasse o que foi, e eu não soubesse explicar nada. Eu tinha que jantar cedo, pois os meus pais vinham me buscar depois. Mas a minha mãe não perguntou nada. Tocou-me nas costas muito devagarinho, como se tivesse cuidado para não me sacudir muito. Acho que ela percebeu que se me sacudisse muito, podiam cair mais lágrimas. Tive que sair. Não me apetecia sair dali, de uma das casas da minha infância, de tantas brincadeiras. Mas não me apetecia estar ali sem a tia Rosa e sem o tio Chico. Olhei o pequeno lago quase na saída e também não vi os cágados, nem vozes, nem barulhos de vizinhança. Nada. Quando a minha mãe fechou o portão, aquele barulho fez um estrondo bem maior. Eu já estava no carro e começaram a vir muitas lágrimas. Quando eu era tão criança, eu não entendia mesmo as lágrimas. O portão ficou fechado. A gaiola das rolas toda aberta. As rolas deviam estar longe. Se calhar, elas também não gostavam de estar mais naquela gaiola sem a tia Rosa para tomar conta delas. A minha mãe olhava para mim. O meu pai sintonizou o rádio numa estação que tocava para as rolas, para a tia Rosa, para o tio Chico e para mim. O meu pai sintonizou um botão. Por mais que eu faça, não adianta. Você nem nota a minha existência. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. O portão da casa da tia Rosa, Ode Chacai, os da minha rua, Rio de Janeiro, Língua Geral 2015, página 95 a 99. Né? Então, vamos lá, a interpretação, primeira questão, que diz exatamente assim. Responda as questões a seguir. A. Quem é o autor do conto? Né? O autor está aí. Né? Esse nome, O-N-D, Jaquim. O autor nasceu em Luanda. Explique como essa influência cultural aparece no conto. A grafia de algumas palavras, né, bebê, cocô, e também o uso de expressões como umas quantas lágrimas. Onde se passa a ação da narrativa? Né? A ação da narrativa no quintal da casa da tia, e ao mesmo tempo nas lembranças dele. Quem são os envolvidos nessa ação? Né? No momento em que vão à casa da tia, o pai, a mãe e o garoto. Nas lembranças dele, ele, a tia Rosa e o tio Chico. Releia o título, Portão da Casa da Tia Rosa, para a tia Rosa, para o tio Chico. Ah, qual é a relação desse título com o conto? Qual é a relação? O título, né? O título remete à infância do protagonista, que passava as tardes com a tia Rosa em momentos afetivos. Qual é a intenção do trecho que aparece logo abaixo do título? É a dedicatória de quem escreve algo, né? De dedicar, de remeter às lembranças. Qual é o lema desse conto? Como é possível percebê-lo? Lista as pistas do texto que ajuda a chegar a essa conclusão. O tema é o luto. Né? É possível notar isso na saudade que ele sente da tia Rosa e do tio Chico, pela ausência deles, e nas lágrimas que ele vem ao chegar a casa. Quem é o personagem principal desse conto? A personagem é Nida Lau.
O narrador participa do conto, exemplifica sua resposta. Sim, ele é o narrador personagem, né? Só sei que nunca fui à creche, né? Ele se apresenta logo na primeira pessoa, né, do discurso, certo? Aí vamos para a próxima. Qual é a situação inicial? Qual é a situação inicial desse conto, né? Ele recorda de seus tempos de criança, quando passava os dias na casa da tia porque não ia à creche. Essa situação inicial e atual, explique quando ela ocorre. É uma mudança no tempo da narrativa, em que ocorre uma passagem de tempo indeterminada e mostra que anos mais tarde ele chega novamente à casa da tia, mas pode perceber que ele não é mais um bebê quando ocorre essa segunda visita. O início do segundo parágrafo marca a mudança da narrativa, explica essa mudança, né, que foi isso que a gente acabou de dizer. Que palavras ou expressões indicam essa mudança? As expressões anos depois e naquela tarde. Sobre essas palavras na alternativa correta, aí a gente vai marcar, elas indicam um momento indefinido da vida. Né? Quinta, a família chega à casa da tia Rosa. A família chega à casa da tia Rosa. O garoto acha algo estranho assim que chega, identifica as alternativas corretas. Então, a gente vai ter como alternativa correta o item B e o E. O carro do tio Chico não está na rua e a gaiola das rolas estavam vazia. 6. Explica o sentimento do protagonista no item A. Né? Significa que ele queria chorar. O que significa a expressão destacada no trecho? Significa que ele sente a tristeza e sabe que tem algo diferente na casa. Comente o significado da expressão uma certa tristeza também presente nesse trecho do texto. É isso que a gente diz. É possível perceber porque ele se sente assim? Aos poucos, o leitor vai percebendo que a casa está vazia e os tios já não estão mais lá. Porque ele sente que está no lugar frio, apesar do sol que fazia? A tristeza é tão grande que nada o aquece. O lugar está frio porque ele está vazio, né? Sem os moradores com os quais ele estava acostumado a conviver. No terceiro e no quarto parágrafo, o narrador constrói uma atmosfera. Quais são os indícios textuais dessa atmosfera? A mãe passou o caminho todo calada, né? O pai dirigia distraído e havia um silêncio grande, apesar da música que o pai procurava no rádio. O protagonista sentiu um aperto no peito, uma vontade de chorar. Ele estranhou quando não viu o carro do tio, não viu as rolas nas gaiolas. Né? De que modo essa atmosfera permite compreender o tema do texto? A tristeza, o aperto no peito, a ausência do carro, tudo denota para o assunto que é saudade causada pela morte. E isso leva ao tema que é o luto. Qual é o conflito que estabelece nesses parágrafos? O conflito entre as sensações de aperto no peito, a angústia e estranhamento de visitar os tios e não os encontrar em casa. Entra na casa, vai ter as grades da gaiola. O que ocorre enquanto ele prende as mãos nos buraquinhos da grade? Ele relembra que iam com a tia dar comida para as rolas e que elas riam exclusivamente para ele, dando comida a mais para os pássaros. Explique a mistura de vozes nesse momento. O garoto revive os momentos e lembra das conversas com a tia. Então, se mistura as vozes do momento em que ele está na casa com as vozes do passado, de quando ele era bebê. De que forma a lembrança da tia mexendo nos cabelos dele colabora para a atmosfera de saudade construída? Então, os gestos, as sensações contribuem para que sinta ainda mais saudade e também aumente a solidão e a tristeza pelo fato da tia não estar mais ali presente como ele gostaria. Tá bom? E é assim que a gente termina a nossa correção de hoje. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.